Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho, em todas as épocas da história, causa incompreensões. E nós vivemos uns tempos em que no nosso mundo havia as questões laborais, as questões do trabalho, os direitos dos trabalhadores. Agora já não se fala nada disso, agora são outros valores. Mas este Evangelho, quando nós crescemos, era um Evangelho muito polémico. Infelizmente chegamos a um tempo que as grandes questões que estão em discussão não são as dos trabalhadores, de quem trabalha, e nós também este Evangelho serve para refletirmos sobre isso, sobre como está o nosso tempo. Mas nós hoje devemos refletir sobre o Papa Pio X, que partiu, que nasceu para o céu no dia 20 de agosto de 1914. Ele pressentiu, ele soube que iria iniciar-se a Primeira Guerra Mundial, foi um incansável para livrar o mundo da Primeira Guerra Mundial, tentou por todos os meios, mas uma das últimas coisas que disse, com frustração: não sou capaz de vos livrar da guerra. E portanto, viveu apavorado e morreu com esse grande problema. O Papa Pio X foi um Papa uma profundidade tremenda, de um amor à Igreja, incentivou os cristãos à participação na Eucaristia. Foi ele que permitiu que as crianças comungassem, apesar de nós vivemos um tempo que às vezes a primeira comunhão era aos 6 anos, muito novinhos. Agora temos as famílias que já não são tão cristãs e vai-se adiando, mas também criou um exagero uma certa época, mas foi ele que permitiu às crianças que comungassem. Foi ele que permitiu, porque antes não era assim, que se comungasse todos os dias. E ele convocou os cristãos para uma participação na Eucaristia. Às vezes as boas intenções depois criam exageros, e todos os cristãos temos que refletir sobre isso, não cair em exageros. O amor que o Papa Pio X pôs na Eucaristia deve ser para nós um modelo. A catequese das crianças, ele fez um catecismo para as crianças extraordinário, e que foi posto em causa quando nós, no início da nossa juventude, muitos ainda estudaram pelo Catecismo Pio X. Eu já não estudei pelo Catecismo de Pio X, mas caiu-se quase no vazio. Hoje não se ensina nada, e há muita gente na igreja a dizer que temos que voltar ao Catecismo de Pio X. Mas há uma reflexão muito bonita do Pio X sobre os Salmos. E o livro dos Salmos, os Salmos que nós cantamos e rezamos na liturgia, ele diz assim: é sabido que os Salmos foram compostos por inspiração divina e formam parte da Sagrada Escritura. Já desde a origem da Igreja, os Salmos serviram admiravelmente para fomentar a piedade dos fiéis, que por meio deles ofereciam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que aclamam o seu nome. E segundo o costume da antiga lei, eles vieram a constituir uma parte importante da própria liturgia sagrada e do ofício divino. Assim, nasceu São Basílio, que é um padre da Igreja, como sabemos, o período a seguir aos apóstolos. Assim nasceu o que São Basílio chama a voz da Igreja. A salmodia, os Salmos, qualificada pelo nosso predecessor Urbano VIII como filha da hinologia que se canta assiduamente diante do trono de Deus e do Cordeiro.
e que, segundo a expressão de Santo Atanásio, outro padre da Igreja, ensina aos homens, essencialmente aos que se dedicam ao culto divino, como se deve louvar a Deus e as palavras dignas de proclamar o seu nome. Santo Agostinho disse a este propósito: para que o homem pudesse louvar dignamente a Deus, Deus louvou-se a si mesmo. E porque ele se dignou louvar a si mesmo, o homem encontrou um modo de o poder louvar. Os salmos têm, além disso, uma eficácia admirável para suscitar nas almas o desejo de todas as virtudes. De facto, embora todas as partes da Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, sejam inspiradas por Deus e úteis para instruir, como está escrito, no entanto, o livro dos Salmos é como o paraíso em que se encontram os frutos de todos os outros livros sagrados e oferece, além disso, frutos especiais a quem entoa os seus cânticos e os salmos. Santo Atanásio, outro padre da Igreja do período a seguir aos apóstolos, daqueles séculos, acrescenta ainda: para mim, Santo Atanásio diz, para mim os salmos são como o espelho para quem os canta. Neles contempla cada um a si mesmo e vê os próprios sentimentos e assim lhes dá sentido quando os recita. Santo Agostinho, que falou muitas vezes dos salmos, no livro das Confissões exclama: quanto não chorei ao escutar os vossos hinos e cânticos, fortemente comovido pela voz da Igreja que cantava suavemente. Essas vozes insinuavam-se-me nos ouvidos, infiltrando a verdade no meu coração. Inflamavam-me sentimentos de piedade e corriam lágrimas dos meus olhos, mas sentia-me consolado com elas. Quem não se deixará comover por aquelas frequentes passagens dos salmos em que é tão profundamente exaltada a majestade de Deus, a sua omnipotência, a sua inefável justiça, a sua bondade, clemência e todos os outros atributos tão dignos de infinito louvor? Em quem não encontrarão eco aqueles sentimentos de ação de graças pelos benefícios recebidos de Deus, ou aquelas humildes e confiantes súplicas pelos dons que esperamos receber, ou os clamores da alma arrependida e dos seus pecados? A quem não inflamará o amor, a imagem de Cristo Redentor, ali prefigurada, cuja voz Santo Agostinho ouvia em todos os salmos, ora cantando, ora gemendo, ora alegrando-se na esperança, ora suspirando na realidade futura. Demos graças a Deus pela ação, pelo trabalhador que foi São Pio X, por tudo aquilo que ele nos ensinou e nos deixou. Os salmos, que são um livro importantíssimo da Igreja, em todas as Eucaristias nós rezamos o salmo, e o salmo deve ser lido de forma diferente das leituras, porque é poesia, é o belo, é a forma de cantar e louvar a Deus. Os salmos são arte. Nós vivemos num tempo, o nosso tempo, uma das primeiras características do nosso tempo é a destruição do belo, é a destruição daquilo que é belo. E por isso é que as pessoas fazem tudo disparados com o seu corpo, vestem-se mal. Nós lembramos quando éramos jovens e crianças, como por exemplo as mulheres se apresentavam. E reparai hoje, a destruição do próprio belo, a destruição daquilo que é bonito, daquilo que nos torna dignos, da perfeição. Quanto mais nós nos tornamos perfeitos, mais estamos perto de Deus. E é disso que falam os salmos. O nosso mundo que nós vivemos é a destruição de tudo o que é belo. Destruição de toda a realidade, e nós temos que pensar nisto. Há bocadinho, e vou já terminar, vi um vídeo sobre Barcelona. Um próprio imigrante que está desde 1994 a falar do que era Barcelona, uma das cidades mais bonitas da Europa. E o lixo, a lixeira que há na rua, a destruição de tudo o que é belo. Portanto, e é uma pedagogia, nós, o Papa,
O Pio X viu surgir a Primeira Guerra Mundial. Mas nós também estamos a ver surgir algo que não sabemos se será bom, será mau, mas uma guerra entre o povo e as suas autoridades no mundo ocidental. Nós estamos a ver esta guerra do povo não aceitando a forma como nos estão a conduzir e para onde nos estão a conduzir. E isto que vemos por todo o lado. Esta lixeira a todos os níveis. E aquele irmão imigrante que está a viver desde 1994 em Barcelona, a mostrar os bonitos sítios, a lixeira que é. E não é por acaso. É estudado, é a destruição do belo, é a destruição daquilo que nos torna perfeitos, é a destruição dos nossos próprios valores. E temos que estar atentos a isso. É um conflito que estamos a viver, que não sabemos porque estamos nas mãos de Deus e confiamos na graça de Deus, mas é um conflito muito grande em que estamos metidos e graças a Deus vemos alguns jovens a reagir, mas a grande maioria entrou no mundo, entrou na barca e vão andando e quase proibindo de dizer estas palavras. Esta semana coloquei no Facebook uma imagem que veio de um primo meu que mandou de mulheres, uma multidão de mulheres em Inglaterra, com a burca, todas fechadas, com aqueles vestidos grandes, e eu coloquei a imagem inocentemente. Um filho, penso que é um filho de um português, escreveu-me a dizer que estou a fazer muito mal, porque os católicos também vão para a rua, elas também têm o direito de ir para a rua, mostrar-se. Não era isso que eu pus a imagem. Eu pus a imagem porque parece-me que as nossas autoridades estão a dizer-nos que podemos voltar à Idade Média. Que no nosso tempo que é mau, e temos que voltar ao passado, à Idade Média. Isso é que eu quero dizer. Que se tem direito ou não discuto esse assunto. Aquilo que eu discuto é a nossa sociedade vive na destruição do belo, daquilo da harmonia que Deus nos criou, e há um empurrar, parece que subjetivo, camuflado, para nós regressarmos à Idade Média. Ai de ti, se abrires a boca. Eu não quero viver o resto dos meus anos, os meus dias, voltar à Idade Média. Ofenda ou não ofenda os jovens. Porque tudo, estas palavrinhas muito bonitas, a colocar-nos no nosso lugar, são lugares que a gente sabe, estamos um projeto para destruir tudo o que é belo. E temos que pensar nisto. O livro dos Salmos é isso mesmo. É poesia, é beleza, e devemos, através dela, louvar o Senhor, como nos chamou a atenção este nosso querido Papa, Pio X, que foi um homem extraordinário na Igreja. Seja louvado nosso Jesus Cristo.